Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador da comunidade de inovação em saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Em cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação do Brasil e do mundo, com foco na área de saúde. Discutimos diferentes temas como inteligência artificial, telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos e outras inovações que estão transformando o setor. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades da saúde. No episódio de hoje, vamos explorar um tema essencial para o futuro do setor de saúde: as inovações nas empresas incumbentes. Empresas incumbentes são aquelas já consolidadas em um setor, com uma longa trajetória de sucesso, processos estruturados e uma ampla base de clientes. Ao mesmo tempo em que são líderes de mercado, essas empresas enfrentam um grande desafio: continuar liderando o mercado em um ambiente cada vez mais dinâmico, que exige inovações ágeis e, muitas vezes, disruptivas. Esse desafio é amplamente abordado por Clayton Christensen em seu livro O Dilema da Inovação. Christensen nos mostra que muitas dessas empresas têm dificuldade em inovar, pois estão focadas em otimizar produtos e serviços para seus clientes principais, deixando espaço para que novos entrantes, especialmente startups, criem soluções inovadoras que inicialmente podem parecer menos competitivas, mas que com o passar do tempo vão ficando cada vez mais disruptivas. No setor de saúde, esse dilema se intensifica pela complexidade da regulação, a necessidade de segurança e o foco na eficiência. No entanto, como que essas gigantes do setor podem superar o dilema e, ao mesmo tempo, liderar a inovação? Para falarmos disso, eu tenho aqui dois super convidados hoje. Primeiro é o meu xará, Gustavo Cavenaghi, head da Cortex Ventures, que é um fundo de venture capital especializado em saúde, com uma trajetória que passa por grandes empresas de tecnologia e investimentos, além de uma atuação marcante como executivo no Grupo Fleury, que foi onde nos conhecemos. E o Daniel Ibre, cofundador e managing partner da Mindset Ventures, que investe em startups não só nos Estados Unidos, mas também em Israel, além de ser professor de inovação e empreendedorismo no ISPER. Juntos, eu, meu xará Gustavo Cavenaghi, eu, Daniel, vamos explorar como as empresas incumbentes na saúde estão lidando com a pressão para inovar e como os fundos de venture capital podem apoiar esse processo. Então, Daniel, Gustavo, muito obrigado por terem aceito o convite. Estou muito feliz de ter vocês dois aqui hoje que dominam esse tema mais do que ninguém. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Gustavo. Bem, a gente vai conversar sobre algo que está super na pauta do dia, né? Empresas incumbentes, setor de saúde, a gente teve e continua tendo um grande movimento de consolidação no setor. Temos diversas empresas aqui no Brasil que são líderes, inclusive, num aspecto mundial e que fazem no seu dia a dia, além da rotina e dos seus processos, diversas inovações no setor de saúde. Eu vou começar as perguntas aqui pelo meu xará, Gustavo, para saber dele a respeito dessa dificuldade de inovação das empresas incumbentes, né? É cada vez mais difícil, como o Christensen disse no livro O Dilema da Inovação, inovar de maneira ágil. E no nosso setor aqui, saúde, nós temos um processo de regulamentação muito mais complexo, temos, obviamente, o atendimento aos pacientes. Então, eu queria saber, Gustavo, na sua visão, quais são as principais avenidas hoje para as empresas já estabelecidas inovarem, especialmente nesse contexto de pesquisa e desenvolvimento e inovação aberta? Olha, eu acho que o livro do Dilema da Inovação, ele traz algo muito real nas corporações, que é a inovação incremental. Ela não é disruptiva dentro das grandes corporações que são transatlânticos. Então, por mais que a gente tenha diversas frentes de inovação, P&D interno, inovação aberta, é muito difícil se construir disrupção dentro de uma grande corporação. Eu acho que é aí que entra a frente que eu toco hoje, junto com o meu time na Cortex, que é olhar para essas startups, para o que está acontecendo nesse setor, para tentar colocar essas corporações, no mínimo, como parceiras ou próximas das grandes transformações que estão acontecendo nos seus mercados. Eu acho que a saúde ela é um mundo diferente. Você mencionou no começo de regulação, mas eu acho que também tem um outro ponto que é a saúde no Brasil é diferente da saúde dos Estados Unidos, que é diferente da saúde de Israel, que é diferente da saúde do México. A gente tem hoje investimentos em 4 países diferentes. E cada um desses países tem uma regulação, uma estrutura, e empresas que atuam no Brasil com determinado modelo de negócio
podem ter o mesmo produto em outro país, mas o modelo de negócio precisa ser completamente diferente, porque os elos da cadeia têm incentivos diferentes e atuam de forma diferente. Então, inovar na saúde é difícil e é específico. Eu acho que o que acontece no Brasil não necessariamente vai acontecer nos Estados Unidos e em Israel, por exemplo, que são mercados que o Daniel pode aprofundar bastante aqui. Com relação ao que você mencionou de frentes de inovação e incorporação, acho que a gente tem os mais óbvios, né? As empresas brasileiras ou que têm produção de tecnologia nacional, na saúde ou não, Embraer é um exemplo delas, geralmente elas começam com a inovação de dentro para fora. São as áreas de pesquisa e desenvolvimento, de projetos internos, né? A Embraer fabrica um avião de dentro para fora. O Grupo Fleury, o Grupo Sabin, são empresas que desenvolvem novos testes. Você viu isso dentro do Fleury nos seus tempos também. Então, a gente tem uma área de P&D interna que está olhando de como construir ciência e como, a partir dessa ciência, desenvolver novos produtos. Complementar a isso, acho que veio o próximo passo, que surgiu ali mais para os anos 2000 para frente, que eram as áreas de inovação aberta, que são áreas que estão olhando para a inovação, mas não necessariamente na base da ciência de como construir alguma coisa dentro de casa, mas de olhar para fora. Como que eu trago o que está acontecendo de fora para dentro da corporação? E aí surgem áreas com estruturas de antenas de inovação, mapear as tendências que estão acontecendo no mundo, as empresas que estão atacando mercados interessantes, novos modelos de negócio, soluções que podem trazer aumento de margem operacional, novas receitas, novos canais e por aí vai. Eu acho que o terceiro elo vem o que a gente chama de Corporate Venture Capital, que é como que a gente consegue construir uma parceria mais profunda com esse ecossistema e como que a gente age como parceiro desses empreendedores e não só numa relação de cliente-fornecedor. É daí que surgiu a tese da Cortex, por exemplo, e é daí que a gente encontra avenidas de geração de valor que vão desde um simples contrato comercial entre uma investida do fundo e o investidor, que é a corporação, até co-desenvolvimento de produtos em conjunto, né? Um exemplo básico aqui, uma empresa de tecnologia que tem um motor tecnológico baseado em ciência de dados que uma corporação médica nunca vai ter, pode fazer uma parceria para acessar esse motor e a startup precisa de uma base de dados que a corporação tem. Aí se constrói uma ponte de ganha-ganha. Como que essas duas empresas podem co-desenvolver coisas juntos e essa parceria só acontece com um fundo como o nosso investindo e construindo confiança, relacionamento e aos poucos trazendo essas duas empresas para perto, né? Acho que eu colocaria essas três frentes como as principais que a gente vê nas corporações hoje. Olha, muito bom. Eu me lembro aqui, né, você citou o Fleury, eu tive o prazer de trabalhar no Fleury por quase 20 anos. O Fleury foi o primeiro laboratório do mundo a disponibilizar resultados de exames pela internet. Então, uma empresa que é inovadora desde que nasceu, diríamos, né? E continua mantendo isso, por exemplo, durante a Covid, a realização de testes ali para Covid super rápidos, para outras doenças infecciosas também, entre diversas outras inovações. E depois ver o andamento, né, que você lidera com a Cortex Ventures, inclusive com algo que a gente falou aqui recentemente num episódio com Daniel Greca e com Bruno Pina, da competição, que é competir cooperando, que é o que vocês fazem na Cortex, né, onde há duas grandes empresas do setor diagnóstico, Fleury e o Grupo Sabin, junto com o Bradesco. Isso, né? A Bradesco Saúde também é investidor do fundo. O que é muito interessante, porque como você traz, né, tem uma startup que precisa ganhar mercado ou ter acesso, você tem um acesso a uma base aqui de 3 gigantes do setor de saúde. Tem um ponto dessa cooperação que eu acho muito legal, que as pessoas têm, às vezes, uma visão de que a empresa incumbente, ela é antiga, ela é um dinossauro. Mas quando você entra no Grupo Sabin, por exemplo, ou no Grupo Fleury, você vê que de arcaico não tem nada. Você tem P&D sendo feito lá dentro, você tem máquinas modernas, você tem os melhores profissionais do setor de saúde. É uma parceria. As startups estão olhando para um modelo de negócio, para disrupções, enquanto a corporação está tocando a sua agenda, os seus projetos, mas não necessariamente uma está mais à frente que a outra. Eu acho que essa cooperação faz muito sentido. Exatamente. E eu vou agora aproveitar toda a experiência do Daniel aqui, que eu também conheci quando eu estava no Fleury e acompanho os êxitos da Mindset Ventures, inclusive com investimentos fora daqui. Até o Daniel vai poder nos trazer um pouco dessa visão, não só do Brasil, mas uma visão global do mercado de inovação. Então, Daniel, eu queria saber de você, né, como que você está enxergando hoje empreender no Brasil em comparação com empreender
em outros mercados, como Estados Unidos e Israel, especialmente no setor de saúde, né? Eu sei que muitos dos nossos e das nossas ouvintes ou empreendem em saúde ou têm vontade de empreender, e aí pegar aqui a sua visão e ampla experiência em relação às semelhanças e diferenças entre Brasil e o mundo. Eu acho que no setor, eu acho que todos os países têm as suas particularidades na área de empreendedorismo, né? Você tem dificuldade, diferenças culturais, diferenças de formação das pessoas, diferenças de acesso a capital, diferenças de acesso a mercado. Eu acho que a área de saúde, ela tem desafios que são muito parecidos em vários lugares do mundo, apesar das realidades de como esses ecossistemas de saúde estão formados serem completamente diferentes, como o Gustavo já falou, mas acho que o desafio de se empreender em saúde, ele é um desafio relevante em qualquer lugar do mundo, né? Ele é mais difícil do que eu criar uma empresa de produtos para consumo, por exemplo, né? Ou criar um e-commerce, é outro tipo de desafio, né? A gente sempre brinca quando eu falo nas minhas aulas, né? A gente fala como é que cria um MVP. Pô, se eu vou criar um MVP em saúde, o meu índice de risco é muito maior. Eu não posso sair brincando e falar, não, vamos brincar aqui que essa máquina de fato vai te curar. Não dá para brincar com isso, né? Enquanto no produto você consegue inovar, você consegue fazer MVP. Então o seu mínimo é muito mais mínimo, né? Seu teste é muito mais teste. Enquanto que na saúde você tem um ciclo de desenvolvimento, uma necessidade de capital normalmente que é muito maior do que os outros setores. E isso acho que é equivalente em qualquer lugar do mundo, né? Agora, eu acho que o que muda bastante, talvez pegando o caso de Israel, por exemplo, é o acesso à ciência e o acesso ao conhecimento, né? A gente tem, falando de um país super pequeno geograficamente e do ponto de vista de população como Israel, que tem algumas das melhores universidades do mundo, praticamente públicas ou um custo baixíssimo para quem mora lá, e um acesso à ciência de ponta, por investimentos das próprias universidades, do governo, etc., muito grande. Então você vê normalmente o nível de tecnologia que surge lá, do ponto de vista de saúde, de biotecnologia, de novas moléculas, de diagnóstico, normalmente mais avançado do que a gente vê em outros lugares. E eu estou, inclusive, comparando com a média dos Estados Unidos e mais ainda com o Brasil, né? Estados Unidos, você tem isso, acho, centralizado em alguns polos, né? Normalmente esses polos mais perto das universidades, dos centros científicos, como você tem em Boston, por exemplo, né? Ali com MIT, com Harvard, com Tufts, com Boston University, etc. E acho que ali você tem um polo de formação interessante, mas isso não é across todo o território americano, que é muito amplo. E nos Estados Unidos você tem uma característica regional muito interessante, né? Você tem polos regionais que têm mais aptidão para algum tipo de empresa. Então todo mundo brinca, você quer falar de saúde ou biotech? Vamos lá para Boston. Quer falar de fintech? Vamos para Nova York. Agora quer falar de AI? Vai todo mundo para São Francisco de novo, né? Então, cripto há um tempo atrás era em Miami. Então você tem um pouco dessas regionalizações. Enquanto que Israel é basicamente 90% do ecossistema em Tel Aviv, né, que é uma cidade super pequena, todo mundo está concentrado. Então você tem mais acesso, eu acho, às pessoas e ao conhecimento, muito incentivo do governo, né? E eu acho que uma coisa que de fato ajuda nesses mercados é um pouco a facilidade de se empreender, falando do empreendedor de forma geral, do ponto de vista burocrático e do ponto de vista do risco que ele corre em abrir uma empresa, fechar uma empresa, dar certo, dar errado, levantar dinheiro. Eu acho que esses processos no Brasil, apesar da minha pouca experiência com saúde no Brasil, e entender que a gente tem um ecossistema que ele é melhor do que a média no Brasil, quando a gente fala de aprovações, de Anvisa, tudo, o meu entendimento, talvez mais leigo do que o de vocês, é que isso funciona melhor do que a média global, né? Que a gente tem um modelo muito bom aqui. Mas mesmo assim, a gente vê que empreender de forma geral é difícil no Brasil, né? O risco do empreendedor é muito grande, a burocracia em se ter uma empresa, em declarar os impostos, contratar, demitir gente, o acesso a capital é muito mais difícil. O acesso a capital para coisas de altíssimo risco no Brasil, coisas com pouca validação, pouca atração comercial, é extremamente difícil, né? Então você pegar um cientista que sai, sei lá, da USP, da Unicamp, e fala, pô, estou desenvolvendo uma molécula nova, eu preciso de 20 milhões de dólares para fazer clinical trials. Os caras acham que nunca vai conseguir esse dinheiro no Brasil, né? E eu cansei de ver empresas ligadas à área da saúde, com tecnologias super interessantes, que tiveram que sair do Brasil para se estabelecer, sei lá, nos Estados Unidos, para conseguir acessar capital e massa crítica para crescer o negócio. Porque no Brasil a gente ainda tem pouca diversidade dos investidores, e os investidores buscam ainda muitas coisas mais consolidadas, mais provadas, às vezes não tem uma capacidade técnica, né? Quantos fundos ou investidores têm a capacidade técnica que o Gustavo tem, tanto pelo conhecimento dele como pelos investidores do fundo dele, de bater lá no Fleury, no Sabin, e falar, olha, eu tenho essa tecnologia aqui, você consegue olhar do ponto de vista médico e ajudar a gente a validar se isso funciona ou não?
Quantos desses tem no Brasil? Infelizmente, poucos. Então, acho que os investidores não conseguem nem validar direito aquilo para fazer as suas apostas de capital naquelas empresas. Então, acho que isso dificulta ainda mais o ciclo de expansão aqui, coisa que, por exemplo, no mercado americano é muito menos avesso ao risco, muito mais pró esse tipo de empreendimento e muito mais capital que, de fato, vai correr o risco de provar uma nova tese, uma nova tecnologia, assim por diante. Tem um ponto que eu acho legal de complementar aqui, que é sobre, muito na fala do Daniel, que é sobre os estágios. A gente tem uma investida em Israel que antes dela ir ao mercado fazer a sua primeira captação com Venture Capital, antes do seu pré-seed, ela já tinha levantado $10 milhões em grants do governo. E isso faz uma diferença brutal, porque é exatamente o que o Daniel estava mencionando sobre risco de se empreender. O PhD, vamos dar um exemplo, né? Israelense, ele pode, dentro da universidade, monta a sua empresa, ele tem 2 anos de funding com grants, com premiações, que ele consegue passar vários checkpoints de risco até aquela empresa estar preparada para um fundo de seed olhar e falar, olha, agora eu consigo entrar. Então, tem uma diferença entre esse ato. Os fundos de Venture Capital são fundos de capital privado. São investidores, são family offices, são investidores institucionais. É uma visão capitalista daquilo. Eu acho que o modelo de grant, são políticas públicas de desenvolvimento nacional. Então, tem uma diferença importante nesse setor que acontece nos Estados Unidos também, mas que Israel tem um modelo muito forte, focado nisso. E, cara, eu acho que o ponto de biotecnologia é um exemplo importante. Aqui, e não é uma visão de que o Brasil é ruim, é um contexto nacional. Não tem como se comparar a nação mais poderosa no mundo com os Estados Unidos, como o Brasil, por exemplo, em termos de funding para a ciência. Mas o desafio é enorme. Da onde que se vai tirar $20 milhões para se testar uma molécula com risco? Não vai ser um fundo de Venture Capital que vai fazer isso. E o que acontece é que a gente tem excelentes talentos no Brasil que a gente acaba perdendo, que acabam indo para fora, né? Porque não vem aqui as condições de criar os seus empreendimentos ou de trazer aquela ciência para a prática. Então tem um papel importante aí de quem vai correr esse primeiro risco, né? Quem vai dar o primeiro dinheiro de uma coisa que a gente sabe que tem uma grande chance de não virar nada, mas que pode ser um negócio que vai curar o câncer, né? E aí, quem que tem interesse em curar o câncer? A gente tem interesse como capitalista, lógico, mas e o mundo inteiro que tem câncer, que quer se curar? Quem vai bancar esse primeiro risco de uma coisa que pode não dar nada, mas se der certo muda a humanidade? Né? Não são os investidores privados, até pela escala do negócio, né? Lembrando que as principais disrupções tecnológicas do mundo não nasceram em startups em garagens ou foram fundadas por Venture Capital, né? Elas nasceram no Bell Labs, na NASA, no JPL lá, no Jet Propulsion Lab. Elas nasceram em laboratórios nacionais americanos com funding do governo. É um ponto super relevante de se levar em consideração e acho que o Brasil, o BNDES fez um trabalho muito legal nisso, acho que os fundos Criatec foram... FINEP também. Com certeza, que são fundos ancorados por bancos públicos com a intenção de se investir em inovação no Brasil. E grandes empresas nasceram e foram financiadas por esses veículos. Eu acho que isso é uma estratégia muito acertada, tanto que o Criatec acho que está na versão 4, né? Está no 4º fundo já. Muito interessante, vocês me trouxeram alguns ganchos aqui para episódios anteriores nossos, né? Um deles, recente, foi gravado com a Nádia e com a Gabi, que são da Agir Ventures, então uma gestora também que investe bastante, ou quase exclusivamente em saúde, e elas estavam contando um pouco essas fases de investimento aqui, como o Kavenag trouxe agora e citou Israel. Eu me lembro de Israel até quando eu estava no Fleury. Também tive a felicidade de poder ir pelo Fleury, conhecer o ecossistema de inovação em saúde em Israel. E o que eu achei muito interessante, uma startup daquela época, que já me impressionava muito e me impressiona ainda hoje, que é a AIDOC, né? AIDOC, que o Fleury usa hoje rotineiramente para detectar trombos nas artérias pulmonares ou sangramento craniano em tomografias. Os 3 fundadores tinham se conhecido no exército israelense e tinham criado a empresa dentro do exército, é o que vocês dois estão trazendo aqui, com estímulo do exército. Então eles ficaram lá o tempo que devem ficar, mas ficaram muito mais do que isso, durante 7 anos, porque eles tinham uma empresa e a garagem deles foi o exército israelense com estímulo para isso, né? Então, realmente aqui no Brasil vocês citaram algumas iniciativas, a gente pode lembrar do PIP, da FAPESP, que inclusive a gente vai conversar aqui com 2 empreendedores que conhecem bastante sobre esse tema. Mas realmente é o que vocês estão trazendo, né? Tem esse investimento aí de risco, biotech. Eu estava falando hoje mais cedo com um empreendedor brasileiro, que também está com uma iniciativa global, chamada Storm, não sei se vocês conhecem. E o Pablo Lobo, né?
ele tem investido muito em biotech e fazendo algo semelhante, eu estou colocando várias aspas, tá? Se o Pablo estiver me ouvindo, ele vai me matar depois, porque não é isso, mas foi o que eu entendi. Como se fosse um crowdfunding de diversas pessoas para descentralizar o investimento, inclusive o risco. E aí ele consegue, é o que o Daniel disse, pô, quem vai investir numa biotech ali de garagem, um negócio que a chance de dar errado é enorme. Pô, mas e se der certo? E tem o contexto o ciclo de vida desse investimento. Porque uma biotech, ela vai precisar de um funding inicial importante. Mas aí vem as próximas fases. Existe um ecossistema maduro o suficiente? Tem fundos que vão fazer a série A? Tem fundos que vão fazer a série B? Quem vai continuar? E hoje no Brasil, a gente tem bastante capital de risco, tem muitos fundos de venture capital, poucos que atuam no setor de saúde, mas todos atuando em seed série A, na saúde. Você tem poucos fundos hoje que têm poder de fogo ou interesse em fazer rodadas grandes, né? Aquelas empresas que estão nos seus 100 milhões de faturamento e vão captar para uma série B ou C. Fundos setoriais especializados, isso não tem. Nos Estados Unidos tem mais de 100, mas outro mercado, outro contexto. No cenário da biotech, isso é mais crítico ainda. Você vai precisar dos bolsos cada vez maiores, né? São níveis de risco que os fundos vão correndo e bolsos diferentes, né? E uma outra coisa, eu acho legal como exemplo para a gente pensar, pega o case, por exemplo, da Theranos, né? Vamos esquecer o lado da fraude por um minuto, tá? Mas o que leva uma Theranos a conseguir se capitalizar tanto, inclusive fechar contrato com as maiores redes farmacêuticas dos Estados Unidos, obviamente sem ter nada, e aí é um outro problema, né, ético, que eu não vou discutir, mas o interesse desse pessoal, grandes empresas nos Estados Unidos, em ir lá fechar um contrato com uma startup, porque ainda era uma startup, para ter uma tecnologia nova lá dentro da farmácia, ou para expandir para uma rede de diagnóstico, ou de vários investidores, de investir numa nova empreendedora, e ali tem toda a figura dela como empreendedora, novo Steve Jobs, tudo isso, mas você percebe que existe um capital para esse tipo de ciência. E ela chegou lá sem nada, e continuou sem nada, né? Mas ela chegou lá falando, olha, eu tenho uma máquina que com uma gota de sangue vai diagnosticar tudo no point of care. E aí você vê que tem gente que olha e fala, pô, essa aqui é uma visão que talvez seja impossível fazer isso. Mas se ela conseguir, isso muda completamente a cadeia inteira. Isso aqui vai ser um negócio gigantesco. Eu estou disposto a correr esse risco, né? Eu não sei se no Brasil teria gente que teria colocado o dinheiro ali, né? Por mais que a história dela fosse boa e o pitch dela fosse bom, você teria essa mesma... Então, isso ilustra um pouco essa disponibilidade, né? Das pessoas criarem essas coisas diferentes, que às vezes tem muito risco, mas conseguem crescer. E a minha provocação nessa linha é talvez o apetite lá exista porque o ciclo de vida é garantido. Se passar da fase A, vai ter o fundo que vai fazer a fase B, vai ter o fundo que vai fazer a fase C. E a liquidez no final. Exatamente. Aqui o jogo é outro. Putz, a gente pode investir numa nova molécula. Se a gente tiver uma vitória extraordinária e passar da fase 1 para a fase 2, e aí, quem vai bancar a fase 2? Pois é. Acho que esse é um ponto bem relevante. A gente vai voltar aqui para falar das incumbentes agora, porque... Talvez seja a grande dificuldade nisso que vocês estão trazendo, que começa, mas e depois... Até lembrando da Theranos, né? Acho que esse ponto foi exemplo ótimo que o Daniel trouxe aqui. Mais do que o dinheiro, quanto custava a imagem do Henry Kissinger, por exemplo, ali no conselho. Então, o cara dá o nome dele, dá a imagem, e depois veja, puxa, tenho certeza que faleceu aí já não faz tanto tempo, mas ele deve ter se arrependido de ter dado o nome dele. Não sabia naquele momento, mas acreditou em algo que poderia ficar muito grande. Então... Nós vamos voltar para as incumbentes aqui para falar do tema da vez, né? Então vamos para o Vale do Silício, porque a gente vai falar de inteligência artificial. Não dá para a gente falar de inovação em saúde hoje sem falar de IA. E aí vou, de novo, começar com você, Gustavo, para saber como é que você vê a adoção da inteligência artificial hoje pelas empresas incumbentes, né? Como Fleury e outras. Assim, o que está avançando mais rápido e onde que tem mais barreiras para implementação de inteligência artificial na saúde? Eu acho que o setor como um todo tem muito espaço para a adoção de soluções baseadas em IA. É claro que as etapas de menor risco são as primeiras a serem automatizadas, né? Não é porque a gente consegue usar a IA para chegar mais rápido a um diagnóstico que a gente vai conseguir fazer isso, porque o risco é muito alto. Então, eu acho que o low-hanging fruit aí são áreas de atendimento, automação, criação dos bots que vão conseguir fazer um atendimento mais humanizado. Essas são as áreas mais fáceis de se implementar. A gente vê muito em diagnóstico soluções para imagem,
E aí, não substituindo o médico, mas ajudando. E soluções de suporte que conseguem olhar por uma imagem ou trazer um foco para aquele ponto, dar uma olhada aqui, ver o que é isso, ou trazer medições que a gente era incapaz de fazer. Todo esse suporte para a tomada de decisão dos médicos no diagnóstico, muito na radiologia a gente vê, e soluções para otimização de processos também, dentro da radiologia como um todo. A gente vê muita aplicação de IA sempre quanto menor o threshold de validação médica, mais fácil a aplicação dentro das corporações. Mas ainda é difícil como um todo. Eu acho que mesmo os incumbentes ainda têm muito receio de tirar o toque humano e responsável de qualquer operação para a implementação de tecnologia. E não necessariamente são tecnologias baratas, né? Principalmente as tecnologias de fora. Quando a gente dolariza soluções, a coisa muda muito. A gente testou algumas soluções nos nossos investidores, conversando com as áreas de inovação, e o preço era um deal breaker em muitas delas. A solução para otimizar em X% o tempo de uma ressonância magnética, maravilhoso. Custa tanto por exame, inviável, não tem como aplicar. Isso a gente viu bastante também. Isso eu me lembro também muito, e acho que agora está começando a mudar essa percepção de que inovação em saúde, inteligência artificial em saúde, é custo. Pode ser, se for mal aplicada, mal implementada. Então, por exemplo, se eu estou colocando uma camada a mais, além dos médicos e tudo, e não estou trazendo eficiência nem qualidade, é custo. E aí, para um setor que está super exprimido e que precisa se reinventar, isso fica impraticável. Mas é o que você disse, né? Acho que tem vários outros pontos, especialmente essas áreas de suporte a atendimento ou de suporte a processos administrativos, em que a inteligência artificial virá com grande força. Eu queria ouvir do Daniel também um pouquinho, depois até dos dois aqui, Gustavo, volto para você, como que ele está enxergando aí como investidor, inteligência artificial na saúde, mundo afora, não só empresas incumbentes aqui, mas também para empresas menores. Qual que é a sua visão assim, sobre inteligência artificial no ecossistema de startups e como que alguém está nos ouvindo agora e fala, puxa, eu quero montar um negócio com inteligência artificial na saúde. Para que lado essa pessoa deveria olhar? Legal, pergunta difícil, mas vamos por partes. Primeiro que inteligência artificial, de fato, é uma tecnologia absurdamente relevante no nível que a gente chegou hoje em dia para, acho que quase todos os setores, né? Ainda não, e nem sei se vai ser para a gente substituir os humanos, mas muito para empower, para ajudar, para tornar o processo mais produtivo, mais inteligente, mais ágil, mais bacana para o usuário e assim por diante. Então, isso impacta praticamente todos os setores que a gente está falando, né? Para a saúde, eu acho que você tem dois desafios relevantes com o AI do jeito que hoje a tecnologia está. E o Gustavo tocou em um deles, que é custo, né? O ROI de um projeto na área da saúde, pelo que eu tenho aprendido, ele é bastante complexo, porque o sistema de saúde no mundo inteiro vive com pressões de lucratividade enormes, né? Tirando a indústria farmacêutica, que talvez seja o elo ali mais lucrativo da cadeia, mas só quando você pega os providers, né, os laboratórios, os hospitais, os planos de saúde, está todo mundo espremido em margem. E mesmo que você use a inteligência artificial para ganhar eficiência ou para melhorar um processo, o custo hoje do processamento, dado tudo que você precisa usar em GPU, dado o número de tokens e a volumetria enorme de dados que você processa, ainda não se mostra muito factível do ponto de vista financeiro. Todo mundo fala, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui muda meu processo, isso aqui traz mais eficiência. Aí você faz a conta, como o Gustavo falou, X por exame e fala, pô, eu vou continuar fazendo como eu faço hoje, né? Porque eu tenho, às vezes, uma acurácia que é igual, se não pior, para ter um custo mais alto. Então não faz sentido, só para falar que eu estou usando AI, né? Então o custo acho que é uma questão relevante. A segunda questão é que hoje os grandes modelos ainda dependem ou de informações públicas, né? Então eles foram criados, os grandes LLMs foram criados com base no arcabouço de informações públicas que existem no mundo. E para você, aquilo é muito pouco útil para um caso específico de um grande incumbente. Então o grande incumbente vai ter que fazer o quê? Pegar aquele modelo e customizar aquele modelo com base nas informações que ele tem para usar dentro daquela realidade dele. Isso, na maioria dos casos, significa você compartilhar as suas informações com esses grandes modelos, né? Então, se você for hoje, por exemplo, pegando o exemplo do Fleury que você falou, vamos criar um modelo aqui no Fleury. Pô, o Fleury não vai criar o próprio LLM dele, porque não tem escala para isso. Então, vamos usar o da OpenAI, por exemplo, pegando um exemplo.
E aí, mas eu preciso rodar os dados do Fleury, o histórico do Fleury. Não adianta só pegar o que o OpenAI sabe do médico, eu preciso saber o que o Fleury sabe, que é muito mais valioso do que o OpenAI sabe. Aí o OpenAI vai falar, tá bom, então me dá os seus dados e eu processo. Você fala, não, mas peraí, parou aqui a conversa, eu não posso dar meus dados para você, tem uma questão de compliance, de confidencialidade, né, de acesso aos dados. Então esse é um desafio muito grande na saúde, que talvez para alguns outros setores o dado é menos sensível, né? Você roda e isso sem ter o que a gente chama de identifiable information daquela pessoa, você não consegue linkar CPF com o nome com outras coisas. Na área da saúde é um dado extremamente sensível das pessoas. Então isso vai dificultar a escalabilidade dos modelos, eu acho, na adoção prática, né? Dito isso, eu vejo um potencial assim, enorme para IA na área da saúde e acho que muita coisa que a gente faz hoje vai ser, eu não sei se eu diria disruptada, mas com certeza muito melhorada para a saúde. E uma coisa que particularmente me empolga muito é quando a gente olha lá no início da cadeia para drug discovery, para pesquisa de novas substâncias, porque quando você coloca a capacidade de processamento do AI junto com quantum computing, por exemplo, você tem uma capacidade de processamento de informação que assim é anos-luz do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, né? E se você exponencializar isso para alguns anos para frente, a gente está falando de descobrir curas e novas drogas numa velocidade absurda, vide vacina da Covid, né? A velocidade que a gente criou a vacina é um negócio inacreditável. Daqui a um tempo a gente vai achar lento, você vai ver, né? Exato. Daqui 5, 10 anos a gente está conversando e falando, nossa, demorou tanto para vir com uma solução. Caramba, um ano. Um ano, tudo isso, né? Então, assim, é impressionante, né? Então, o que isso pode fazer no futuro, para a gente, até como usuário, né? Como usuário de saúde, né? E aí vem todas as questões de longevidade, todas as outras questões que derivam disso. Eu acho que para o incumbente, isso tudo começa a abrir uma outra janela que, principalmente no setor de saúde, não se existia ainda, que é exatamente o que o Daniel exemplificou. A hora que o incumbente percebe que ele fala, cara, não, meu dado não. Ele começa a se perguntar, mas espera aí, isso tem valor. Quanto tem de valor? Como eu extraio o valor? E aí outro potencial mercado começa a se abrir. Eu brinco com os nossos investidores, assim, talvez daqui a 10 anos vocês vão estar vendendo outras coisas que vocês nem imaginam que vocês vão estar vendendo. Não sei como, não sei com quem, mas existe hoje um poder muito grande nesse dado. Exatamente. E ele pode entregar muita coisa para a humanidade. Como a gente vai construir esses modelos de negócio ainda é um mistério. Mas eles vão vir de parceria. Porque hoje uma empresa de saúde, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde for, elas são empresas de saúde. Elas não são empresas de ciência de dados, de tecnologia. Eu acho que vai precisar existir algum tipo de simbiose para que esses modelos sejam construídos de forma eficiente. Desculpa, Gustavo, não quero me alongar demais, mas só um ponto muito interessante que o Gustavo tocou, que é o seguinte. Em vários novos paradigmas tecnológicos, as startups, elas têm vantagem frente aos incumbentes, porque ela pega um novo paradigma, consegue fazer alguma coisa que o incumbente já faz há muito tempo, de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, etc. E às vezes disrupta aquele incumbente que era a empresa, sabe, Sears, Kodak, né, Blockbuster. Eu sou dominante, esses caras nunca vão ser bons, voltando ao seu exemplo do Christensen. E de repente aquilo lá fica muito bom e o incumbente sai do mercado. Inteligência artificial é um exemplo um pouco diferente, porque o valor de verdade não está para as startups, está para os incumbentes, que é diferente de todos os outros paradigmas tecnológicos. Então, os incumbentes conseguem tirar muito mais valor de usar IA nas suas bases de dados, nos seus processos, do que uma startup começar e falar, não, agora eu vou usar IA para ser melhor que o Fleury. Não, você não vai. O Fleury vai tirar muito mais valor do que ele já faz usando IA. Pega a Microsoft, né? Microsoft usando IA, lança uma série de copilots, uma série de outros produtos, que ela tira muito mais valor do que vinha um startupeiro lá no Vale dos Sinos e falar, vou criar um Excel em IA. Não vai, amigo, porque a Microsoft já fez um Excel muito melhor com IA, você não vai recriar. Então, o IA é muito interessante porque é um grande paradigma tecnológico onde os incumbentes tendem a tirar muito mais valor do que as startups e tende a ficar cada vez mais difícil para uma startup chegar no incumbente, enquanto que os outros são o contrário. Eles empoweram as startups a chegar no incumbente mais rápido e matar o incumbente. É um ponto muito interessante, né? Porque é o que você acabou de falar. Antes era, puxa, as empresas incumbentes, o Kavenack falou isso no começo também, são arcaicas, são lentas. Talvez o jogo vire agora, especialmente com IA. Outro ponto que eu estava lembrando, enquanto vocês dois diziam, enquanto vocês dois estavam falando aqui sobre IA, é de uma empresa que agora nem está na sua melhor fase, vocês dois devem conhecer, que é a 23andMe. 23andMe começou como uma empresa de dados genômicos, né? Então, estou fazendo ali ancestralidade, etc e tal. E hoje ela está cada vez mais indo para o caminho, se ela aguentar, né, passar essa fase difícil agora,
para o caminho de descoberta de novas drogas com medicina de precisão. Então, a gente vai ver muitas mudanças. Vamos continuar nossa conversa na segunda parte do episódio, porque infelizmente a gente chegou no final aqui do nosso primeiro episódio, mas vou ter vocês dois de volta daqui a pouco, Gustavo e Daniel. Agradeço muito a presença aqui e vai ser um prazer recebê-los de novo para a gente continuar a conversa no próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Boa, valeu. Bem, para você que está nos ouvindo, se você se interessa por inovação, não deixe de participar da comunidade de Inovação em Saúde, que já conta com mais de 8.000 participantes. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Nossos grupos de discussão são abertos e de acesso gratuito. O ExpertCast conta com o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Não se esqueça de nos seguir, nos avaliar com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast e compartilhar os episódios com seus contatos, amigos e nas mídias sociais. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar a informação de qualidade e aumentar o interesse por inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.